glória a Deus. Glória a Deus. Terminamos a nossa live aqui do ministério com esse louvor lindo, né? Com esse louvor maravilhoso que eles terminaram de cantar agora. Pense no louvor abençoado. Então, gente, sejam bem-vindos. Daqui a pouco nosso querido Simon vai estar aqui junto conosco, compartilhando a palavra do Senhor, compartilhando suas histórias lindas, né? O tempo dele aqui, não sei se você conhece Simon, mas ele vai estar aqui conosco, né? O nosso capitão. E nós vamos conversar com ele aqui. Muito obrigado, gente, por ter vindo aí. Terminou a live agora do ministério. Olá, pastor. Ok, graça e paz, nosso pastor Victor, Tânia, um abraço. Arnou, Joseane, Eduardo, a paz, pastor, a paz, Eduardo Diniz. Xênia, que coisa boa. Maria, Sara, Aninha, minha irmã está aqui. Deixa eu olhar o Simon. Cadê Simon? O pastor Silvio. Deus te abençoe. Catarina, glória a Deus. Aí de Rio Doce. Um abração aí, gente. Cadê o aviãozinho aí, gente? Eu pego o aviãozinho e começo a compartilhar aí. Chamar pessoas para serem abençoadas hoje à noite. Para receber dessa unção maravilhosa aí. Jaque, seja bem-vinda. Muita gente boa. Jefferson está aqui também, coisa boa. Ok, Simon, eu vou chamar você agora. Ele já está aqui conosco e nós vamos conversar. Maravilhosa, um tempo muito bom que nós vamos estar compartilhando essa palavra e aprendendo tanto, né? Que Deus. Vivi, um abraço. Ademilde, Maceió, Miguelzinho aí, meu filho. Everton, dos Estados Unidos, está aí junto conosco também. Um abração, Everton. Coisa boa. Meu capitão. O que é isso, rapaz? Que camisa bonita é essa, hein? Rapaz, devia ter trazido a do Brasil pra cá, rapaz. A única vez que meu povo ganhou a Copa. 66. Eita, já tá bem. É agora. Esse aí tá certo, viu, Simon? Boa noite, meu comandante. Você é uma autoridade. Pastor. Fala, pastor. Você é uma autoridade. Coisa boa. Que bom ter você aqui conosco, viu? Um prazer, viu? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço por você ter aceitado o nosso convite. Então, seja bem-vindo. Nós vamos estar conversando aqui sobre você. Deixa eu pegar aqui o... tá aqui. Pegar aqui o caderno. A conversa não vai ser muito interessante, não. Conversando sobre mim, hein? Você é muito importante, inspira a nossa vida, rapaz. Muito bom ter te conhecido desde olha a Nesca, lá no cantinho ali, ó. Você dá para ver ali. Então, desde que você chegou aqui no Brasil a primeira vez. Então, sabe, vamos eu não falar logo, qual a origem do seu país, quem é Simon, como sabe chegou aqui, né? Então, nós vamos conversar sobre isso aí. E eu queria que você falasse aí pro pessoal. Olha só. Sim. As origens. Três leões, hein? Três leões. É forte, é forte. É forte. O Reino Unido, Inglaterra. Glória a Deus. Reverendo, quantos anos de ministério você já tem? Eu preguei pela primeira vez no ano 86, mês de fevereiro. Então, eu comecei como pregador 34 anos atrás, mas depois de alguns anos eu cheguei, tipo, eu estava crescendo, mas batendo
contra um teto, tipo assim. E deu para entender que o Senhor estava guiando a minha vida para estudar lá em Tulsa, na escola Rema. E eu passei 2 anos lá, voltei, ajudei meu pastor, Derek Walker, na fundação da igreja local lá em Oxford, e depois, por 2 anos, e depois eu comecei viajando, quase 27 anos atrás, viajando e ministrando como missionário. Quantos países você já foi? Alguém perguntou recentemente, entre 50 e 60, algo assim. Mas viajando muitas vezes pelas mesmas nações, voltando novamente, 1 vez por ano, 2 vezes por ano, para solidificar, para fortalecer as obras. Que bênção, então, Simon, que bênção. Aí, como a Adriana chegou na sua vida? Quem foi que pediu em namoro? Foi você ou foi ela? Como foi o pedido de namoro? Como foi o pedido? I love you, baby. Me quer namorar você. É uma história longa, viu? Mais longa do que uma live, mas olha, pastor, antes da minha primeira... Eu vi algumas coisinhas na época, lá na Prata, quando você começou a ministrar lá, e ela começou a chegar junto, e eu sei que foi uma resenha assim. De repente, buf! Olha, antes da minha primeira viagem para o Brasil, eu estava orando sobre o mapa do país, buscando direção do Senhor sobre quais cidades, só para entender melhor o propósito do Senhor. Eu estava orando em línguas, orando, e 2 cidades pularam do mapa para mim, Belo Horizonte e Fortaleza. Eu estava viajando na Bolívia, de Bolívia para o Brasil, no ano 99. Eu decidi, eu vou passar minha primeira noite no Brasil, na cidade de Belo Horizonte. Eu passei por Belo Horizonte, de lá para a cidade de Natal, no Nordeste, para participar numa conferência de ministros e através de um casal, Tony e Alexandra Fleed. Aquele casal que eles abriram a porta para mim, me introduziu ao Ministério Verbo da Vida. Eu sempre vou ter uma gratidão enorme a eles. E naquela conferência, o Tony perguntou, olha, depois da conferência, você quer fazer o quê? Eu falei, olha, eu estava orando, e essa cidade Fortaleza pulou do mapa para mim. Ele falou, olha, o pastor da igreja em Fortaleza está aqui na conferência, vamos conversar com ele, a gente pega o ônibus e podemos chegar lá e ministrar na igreja e vai ser bênção. Tudo bem. Cheguei na cidade de Fortaleza no mês de julho de 99 e naquela época quase ninguém falava inglês. Mas uma mulher jovem, a Adriana, ela falava inglês. E através da Alexandra Fleed, ela me introduziu, a Adriana, mas eu passei 2 anos cego mesmo, cego. Ai, Jesus. Mas depois de 2 anos, um milagre aconteceu e
ficou apaixonado, os 4 pneus e ainda o suporte. Se entregou de corpo e alma para ela. Ei, meu querido, como foi a história? Os universitários me contaram isso aqui, né? Chegou, as informações chegando. Qual foi a história que você... Universitário. Os universitários. Entendeu? Entendeu, não? O aniversário? Universitário. Universitário? Me disse que você ficou preso no banheiro. Como você saiu desse banheiro? Missionário sabe como escapar desse tipo de situação, pastor. Você ficou preso mesmo no banheiro? Foi numa reunião? Como foi esse negócio, hein? Os escritórios do Ministério Verbo da Vida, lá na Prata, e algo aconteceu, pastor, algo aconteceu. Rapaz, aí você conseguiu sair dessa situação. Sempre tem jeito, o Senhor dá um jeito, o Senhor mostra o caminho de escapar. A Cristiana aí, começou a rir, Cristiano, de Arco Verde. Cara, que coisa. Você já passou um vexame desse em outro país também, não? O quê? Você já passou um vexame desse, de ficar trancado no banheiro, em outras nações também, em outro lugar, ou só foi aqui? Não estou lembrando, talvez não, mas deu para escapar, tipo, sempre o Senhor vai providenciar um jeito de escapar. Você é um sucesso, Simon. Você é maravilhoso. Ei, Quem contou essa piada? Quem contou? Eu não posso dizer, isso é os universitários. Alguém está perguntando, o escape foi pular a janela. Não, embaixo da porta. Tá vendo aí como o povo gosta disso? O pessoal gosta dessas coisas, viu, Simon? Você já passou alguma coisa engraçada fora do país? Ou na conferência? Que você já passou uma coisa bem engraçada numa conferência? Conta aí pra gente. Alguma profetada? Muitas coisas engraçadas. Mas eu quero contar para vocês minha primeira experiência. Depois de receber o batismo do Espírito Santo, eu conheci o pastor Derek Walker. Naquela época, ele fez parte de uma igreja pentecostal independente na cidade de Oxford. E o pastor daquela igreja, ele atraiu muita gente por causa de uma unção forte de cura. E às vezes, depois do culto, domingo à noite, o povo chegou para receber a imposição de mãos. E eu me prontifiquei para ajudar o pastor. Quando uma pessoa vai cair, tem que ter alguém para ajudar, segurar a pessoa. Mas minha primeira vez não foi tão feliz, não. A experiência não deu muito certo, não. E Ministério de Socorros, eu estava ajudando, um pouco nervoso, pastor, porque é a primeira vez, eu estou aprendendo. Essa mulher, não vou dizer que a mulher era uma mulher gorda, mas vamos dizer fofinha, um pouquinho. Sim. Normalmente, quando o povo recebe a imposição de mãos para receber cura, o poder do Senhor vem sobre a pessoa e aquela pessoa vai cair para trás. Mas, infelizmente, às vezes tem gente que não cai para
trás e nem para frente. Ah, Interessante. Ela caiu como tipo um prédio que estava sendo detonado. Isso mesmo. Tudo bem, ninguém pode antecipar esse tipo de coisa. Só o Espírito Santo mostrando, eu não fiquei tão sensível para entender o que vai acontecer naquele momento. Mas o problema, eu fiquei com as minhas mãos perto demais da roupa dela. E quando ela caiu, a roupa dela subiu nas minhas mãos. Meu Deus do céu! Que vexame! Que coisa, Simon! E aí, como é que tu saiu dessa? Não tem saída, pastor. Do banheiro, sim, mas naquela situação não tem saída. Me diga uma coisa. Qual é o seu trabalho hoje no ministério? Qual o que você está fazendo hoje no ministério hoje? A gente está ajudando com várias coisas, vários projetos, ensinando na escola de missões um pouco, ajudando com um grupo de estudos, Atos 20 e 24, que acontece toda semana, ajudando com aquele grupo, um grupo com focado na igreja perseguida e nações de acesso criativo. Também estamos trabalhando com um centro de oração, equipes orando 1 hora dentro da base de operações. Temos um centro de oração, pequenas equipes, 5 até 6 pessoas orando por 1 hora, e pouco a pouco estamos crescendo. A gente começou depois embaixo da mangueira, no jardim do ministério. É bem orgânico, embaixo da mangueira começou e está crescendo como uma árvore. Está crescendo. Coisa linda. Aí funciona todos os dias, é o centro de oração, né? Sim, por enquanto sou terça, quarta, quinta e sexta, mas pouco a pouco estamos abrindo novas equipes e pouco a pouco está crescendo bem. A visão é todas as igrejas igual, centro de cura, aprender também, estabelecer isso nas igrejas. Como é que está sendo o processo? Queremos um modelo que pode ser duplicado, mas, por enquanto, eu quero focalizar no ministério, na base de operações, porque o jeito é bem focalizado na oração de intercessão, é bem específico. Talvez um projeto dentro de uma igreja local pode ser mais abrangente, incluindo outros tipos de oração, mas, por enquanto, estamos com esse foco de desenvolver esse projeto na base mesmo. E vamos ver o que o Senhor vai fazer. Temos esse alvo de dia e noite, 24/7, 7 dias da semana. Queremos encher a semana com equipes de oração, uma coletividade de oração, e eu creio que a gente vai experimentar o poder do Senhor naquele ambiente. O Alisson, o profeta Alisson, comandante, chegou aqui. Bater continência para ele aí, o soldado Alisson. Ei, antes de fazer umas perguntas sobre a respeito de oração, a importância da oração, isso está sendo muito, muito forte, né? Graças a Deus pela sua vida.
que trouxe Deus te guiou no início praticamente do ministério a falar muito sobre missões, né? Você não falava português. Na época, eu lembro da conferência lá lá em Mardunas, né? E teve também na Prata, e foram muitos ensinamentos a respeito de missões, a focar em missões, levantou tanto o ministério quanto a igreja a respeito de missões. Desse tempo para cá, Deus também está te guiando a conduzir a um tempo mesmo de oração, de gerar em oração. E eu queria que você pudesse comentar ou falar sobre esse livro de um irmão muito abençoado que está junto conosco. Não sei se você conhece ele. Ele fala muito sobre esse livro aqui. E tem uma menina chamada Suelen, né, que deu aqui uma como é que chama? Deu um aval aqui no teu livro, né? Tá aqui, Suelen. Ah, sim. E eu queria que você comentasse sobre esse livro aqui. O livro surgiu no ano 2018. A Suelen perguntou, querendo uma indicação de um livro para a nossa editora. Um livro para traduzir sobre missões. Eu estava procurando, e para contar a história, surgiu esse desejo de colocar aquela primeira conferência de missões em livro. E a gente fez, o ano passado, a gente lançou esse livro, Ushuaia. Chihuahua não, é Ushuaia, Chihuahua não. O apóstolo está dizendo que no cearense é dizer o rancho. Cadê? Ushuaia significa o fim do mundo no grego cearense. Hein? Então, fala aí. O apóstolo Guto, agora ele é craque mesmo no grego cearense. Ele aprendeu mesmo, viu? Ele traduz tudo. Então, fala aí mais dele aqui, né? O propósito que Deus colocou no teu coração a respeito desse livro, né? Os pontos interessantes mesmo, para que pessoas possam desejar ter esse livro. Pastor, a gente tem vários livros sobre missões em português, mas interessante, temos mais livros sobre como fazer missões. E não temos muitos livros sobre por que fazer missões. Uau. A prioridade no coração do Pai, ouvindo o coração do Pai. O livro começa assim, como médico pegando para ouvir a batida de coração, ouvindo o coração de Deus, a gente vai ouvir o quê? Almas, povos, tribos, países, nações, pessoas. E só para um livro para, vamos dizer, reavivar em certas pessoas, para outras pessoas, talvez incendiar um fogo, um desejo de sair do nosso contexto para alcançar. Isso. Ok. Está cortando, pastor? Está cortando? Não, tá não. Tá não. Pode continuar. Certo. Pode continuar. Então, o livro é mais para comunicar. O livro é baseado no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. As últimas instruções do Senhor, falando as últimas palavras antes de subir a ascensão do Senhor. E ele falou até os confins da terra. E precisamos levar a sério esse negócio dos confins da terra, saindo da nossa fronteira.
Eu estou lembrando de um simpósio, no início, no ano 99, quando o povo estava reagindo um pouquinho àquela primeira conferência de missões, e alguém perguntou, temos tantas coisas para fazer aqui no Brasil, por que precisamos sair do nosso país para o outro lado do mundo? E essa pergunta é uma pergunta boa, mas precisamos entender que se a gente pensa assim, a gente nunca vai alcançar o mundo. Eu uso no livro o exemplo de Coca-Cola. Coca-Cola não pensa assim. Estados Unidos, quando todo mundo nos Estados Unidos está bebendo Coca-Cola, a gente vai sair para vender em outros países. Eles não pensam assim. E Jesus não pensa assim. Ele está pensando no mundo inteiro. E realmente a gente vai construir aqui no Brasil muito mais rápido, a gente vai crescer mais rápido, semeando para o mundo, semeando pessoas, semeando orações, semeando finanças. É mais ou menos assim. Amém. O apóstolo mandou perguntar aí, quando falar desse livro, quando a motivação acaba, o que fazer? Então, benção demais, cara. Que coisa boa, né? Pena que já está passando o tempo já. Bem rápido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos falar sobre oração, tá? Vamos entrar agora no tópico sobre oração. Quais são os princípios de uma oração eficaz? Quais são os princípios de uma oração eficaz? Você pode, pelo menos, 2, 3 princípios. Eu sei que a Bíblia está recheada sobre isso, mas é importante. Nós temos pessoas novinhas também na palavra, tem pessoas que estão nos assistindo nos hospitais, como eu já te falei, e elas estão se alimentando desse momento maravilhoso, né? Então, eu queria que você falasse aí. Eu quero mostrar Tiago, capítulo 5. Sim. Aqui tá tranquilo, eu não sei com o pessoal aí. A internet, tá bom. De vez em quando dá... Certo. Tiago, capítulo 5, temos um versículo, Tiago 5, versículo 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E na versão inglesa temos também, não somente a súplica do justo, mas a súplica fervorosa do justo. Primeiramente, precisamos entender a nossa justiça, nossa posição em Cristo. Através do nosso Senhor Jesus Cristo, temos livre acesso ao trono de Deus. A eficácia das minhas orações não depende das minhas obras. Depende da obra dele. O que ele já fez. Jesus. Ele conquistou. Ele venceu. Em vez de tentar, através de um merecimento, Senhor, talvez chorando, talvez gritando, tanta emoção. Vamos entender, oração eficaz vem da nossa justiça, nossa posição em Cristo. Somos justos. Vamos começar daquele lugar. Não precisamos implorar, oh Deus, tentando convencer o Senhor. Podemos ver o sacrifício de Cristo e vemos o amor de Cristo, vemos o amor do Pai querendo nos dar tudo. Então vamos acabar com tudo isso, tentando merecer uma resposta de Deus. E vamos entender, somos justos através do sangue de Jesus Cristo. Vamos tomar nossa posição
e fazer uma oração eficaz. A segunda coisa, de acordo com o Tiago, é essa coisa de uma oração fervorosa, fervorosa. Precisamos de um fervor, um desejo. Aconteceu comigo uma vez, numa cidade no centro da Birmânia, na Ásia, Sudeste Asiático. Eu estava chegando na igreja, encontrando o pastor pela primeira vez, um sábado de manhã, e o pastor falou, olha, temos um culto de oração agora, você pode ministrar? E me conduziu para a igreja para pregar naquele momento. E eu estava colocando as antenas para dizer, Senhor, preciso de uma mensagem agora. E ele mostrou esse versículo, ele me mostrou o versículo, e pregando naquela manhã, eu recebi tantas coisas do Senhor sobre esse versículo. O Senhor falou comigo, eu estava ouvindo, falando, quando o Senhor falou. O tipo de oração que tem que ter uma resposta, vai ter uma resposta. Mas se você puder viver sem a resposta da sua oração, você vai viver sem a resposta. Isso é fervor. Eu preciso ter a minha resposta. Fervor. Qualquer indiferença vai embora, qualquer atitude mediocre vai embora. Vamos trabalhar com o Pai para ver os sonhos do Pai realizados na terra através da nossa oração. Então, oração fervorosa é importante. Às vezes estamos falando as palavras certas, da posição certa, uma posição de justiça, mas com uma falta de fervor, uma falta de fogo. E terceira coisa, oração eficaz, é oração baseada na palavra. Aleluia. Uma oração eficaz é somente devolver o Senhor, nosso Pai, ele exalou, ele deu a palavra assim, e a gente vai inspirar a palavra e na oração devolver ao Senhor a palavra dele. Oração baseada na palavra, orado com fervor, de uma posição de justiça, sou em Cristo, minha posição, eu vivo naquele lugar, assentado em Cristo, no trono. Isso é oração eficaz, pastor. Que bênção, cara, que bênção. Outra coisa, quais as formas de ter uma rotina de oração? As pessoas, geralmente as pessoas têm o hábito de orar quando está com problemas, quando está passando uma situação. Como você orienta essas pessoas a ter uma rotina? Orar, como deve-se orar sempre de joelhos, Simon? Será que sempre tem que estar ajoelhado? Quais são as formas, o jeito de que a pessoa tem que orar também e ter um hábito de orar todos os dias, não só quando está dentro de um problema? Você pode nos orientar nisso? Eu acho interessante, lendo os evangelhos, podemos ver a vida de Jesus, a vida devocional de Jesus. Às vezes ele se separou dos discípulos cedo de manhã para orar num lugar separado. Às vezes ele estava orando lá na frente deles, tendo comunhão com o Pai. Vemos na Bíblia pessoas orando andando, orando de joelho, se prostrando, orando sentado. Pode ser qualquer posição. A coisa importante é comunhão com o Pai. E essa disposição, sendo disponível para ter uma comunhão com o Pai. Eu amo demais aquela história do evangelista Smith Wigglesworth. Um nome que todo brasileiro
gosto de pronunciar Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth. Então, o grande Smith, sabemos de pelo menos 23 pessoas que foram ressuscitadas da morte através do ministério dele. E talvez mais, mas sabemos de 23 nas histórias, as reportagens. E alguém perguntou uma vez, o Smith, o grande Smith, fazendo tantos milagres, sinais, você deve ter uma vida de oração muito forte. Quantas horas você ora todo dia? Quantas horas? E ele respondeu, eu não oro mais do que 10 minutos. E aquela pessoa ficou espantado. Mas ele falou, mas eu não passo 10 minutos sem orar. Uhul! Que massa! Eu vejo, e isso cabe bem com o jeito do pastor Bud, que sempre enfatizou essa consciência da presença do Senhor. Sendo consciente do Senhor em qualquer momento. Sim, precisamos de tempos de quieto, de mais calma, para comunhão com o Senhor. Mas durante o dia podemos passar tempo com o Senhor, sempre deixando o Senhor invadir, livre para invadir nossos pensamentos. Isso faz parte da nossa vida cristã, essa influência, deixando ele livre para conversar com a gente. Muito bom mesmo, é isso mesmo. Tem uma pergunta bem interessante aqui também. Qual a importância da oração na comunhão com Deus, com o Pai? Qual a importância dessa oração na comunhão com o Pai, Simon? Realmente, vamos pensar sobre um casamento. Isso é válido, lícito, porque a Bíblia usa essa figura para descrever Deus, Pai, Cristo e a igreja, a noiva. Precisamos de comunhão, precisamos conversar, precisamos de tempo. Oração é muito importante para alimentar essa comunhão, um entendimento, ouvindo a voz de Deus, entendendo os pensamentos de Deus. Um casal que passa muito tempo juntos, muitas vezes eles podem comunicar sem palavras. Eu estou casado já há 18 anos. Só um bom começo, viu? 18 anos. Mas depois de 18 anos, muitas vezes eu sei o que a Adriana está pensando. Ela não precisa falar, por causa da comunhão. Eu posso dizer familiaridade com a presença dela, o jeito dela. E podemos desenvolver esse tipo de comunhão com o Pai. E às vezes a gente não precisa de palavras, somente algo por dentro, um freio, algo assim. Aqueles olhos do Senhor olhando assim para você. Hein? Não fala isso. Aconteceu talvez contigo, pastor. Hein? Aconteceu comigo, com certeza. Eu estava quase falando uma besteira e por dentro o Espírito Santo olhando para mim. O quê, rapaz? O quê? E a gente coloca o freio. A gente... Isso Como? mesmo. Isso vem de comunhão, vem de uma familiaridade, intimidade, vamos dizer, entre a gente e o nosso Deus. Que maravilha. Ô Simon, por que é tão importante orar pelas
autoridades como presidente, como prefeito, os policiais e também a nossa liderança, né, como o apóstolo Guto, como os pastores do Brasil inteiro, o presidente dos outros ministérios, por que é tão importante cobrir essas pessoas de oração? Temos uma missão nesse mundo, hein? Alcançar o mundo com as boas notícias de Jesus, o Evangelho. E Paulo fala no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, que o Senhor tem esse desejo. Ele quer a salvação de todos. Mas isso vai acontecer melhor dentro de um contexto de paz. Dentro de um contexto de, vamos falar, da esfera civil, nacional. Um contexto de paz mesmo, em vez de guerra civil, em vez de turbulência, manifestações, qualquer tipo de coisa assim. A gente não pode sair na rua. Esse tipo, a gente está passando por uma quarentena. Graças a Deus, podemos falar através de uma live, compartilhar a palavra, mas com certeza está limitando a obra de Deus através dessa situação. Precisamos orar para manter essa atmosfera de paz, abrindo os caminhos, deixando os caminhos abertos para o Evangelho. Isso é muito importante. O apóstolo Paulo deixou esse tipo de oração como prioridade nas nossas vidas. Interessante, no início do capítulo, ele fala sobre vários tipos de oração. Súplica, intercessões, mas também ações de graça. Isso é um desafio, porque às vezes não gostamos dos nossos líderes, por exemplo, de um país, de um estado, de uma cidade, falando do governo. Talvez a gente não goste, talvez a gente goste, talvez a gente não goste, mas não podemos orar somente quando a gente gosta do governo. Em qualquer estação. A estação do Paulo, a estação do Império Romano, aquele povo doido perseguindo a igreja e tudo aquilo. Mas ele falou, vamos orar, e vamos orar com ações de graça. Como podemos falar negativo dos nossos líderes e, no mesmo tempo, dar graças? Eita, é forte. É complicado, é complicado. É uma bifurcação da língua. E, normalmente, só o serpente tem esse tipo de bifurcação na língua. Muito bom, cara. Sei lá. Pode continuar. Só estou deixando aquela imagem no ar um pouquinho. Tá. Tá certo. Está entendendo? Não podemos ter uma língua bifurcada, falando negativo do governo e, no mesmo tempo, dando graças. Isso não funciona, não vai acontecer. Temos que falar a palavra. Isso é muito importante. E não somente dando graças quando a gente está gostando dos resultados do governo. Estamos dando graças ao Senhor pela autoridade. Vamos separar a autoridade da pessoa que está naquela posição. Muitos crentes estão confundindo essas duas coisas, pensando que a autoridade é a pessoa. A autoridade vem do Senhor.
a pessoa, muitas vezes, não vem do Senhor, não. Vem da votação do público. Democracia. Mas, de qualquer forma, numa ditadura, numa democracia, em qualquer sistema de governo, a palavra está dizendo: vamos respeitar a autoridade que vem de Deus. Talvez o que o homem, a pessoa, está fazendo com aquela autoridade não vem de Deus, não. Mas vamos separar a pessoa do ofício, da autoridade. Vamos dar graças ao Senhor. Vamos levantar aquela pessoa que está no ofício e dizendo: Senhor, Romanos 13 diz assim: um ministro de Deus, essa autoridade, ministro de Deus, para executar a vontade do Pai. Eu estou crendo que essa pessoa está recebendo uma influência divina. Uma influência divina está chegando e toda influência mal está retrocedendo nos conselhos do governo, nos conselhos da nação, do estado, da cidade, orando assim, pegando a palavra e devolvendo ao Senhor a palavra. Funciona assim. Meu Deus, que bênção, cara. Eu sei, às vezes a gente está lendo o jornal mais do que a Bíblia. E por isso estamos somente vomitando as mesmas coisas que o jornal tá falando, em vez de devolver a palavra ao Senhor. Uhum. Precisamos separar as coisas. Você acha que tudo isso que tem acontecido é um comportamento de muitos na igreja? Que a gente não quer condenar ou acusar ninguém, mas o que vem acontecendo é simplesmente a questão só de um sinal mesmo, do fim dos tempos, ou porque muitos que se dizem cristãos têm perdido esse foco de oração? Eu vejo o que está acontecendo sendo um resultado do pecado no mundo. O mundo sobrecarregado com pecado. Tá gemindo, tá quase no fim dessa era, porque o pecado está sobrecarregando o mundo. Eu vejo resultado, vamos dizer, natural do pecado. Eu não vejo a mão de Deus julgando o mundo nesse momento. Aquele momento vai chegar, mas por enquanto o Senhor está se movendo com misericórdia e intervenções divinas. Mas eu creio que dentro desse quadro de um mundo sobrecarregado com pecado, com esses resultados, a igreja pode assumir uma posição da fé, de justiça, orando a palavra de Deus e deixando algumas coisas paralisados através das nossas orações. Então, eu não vejo, por exemplo, a igreja não está orando, por isso tudo isso aconteceu. Não, vai acontecer várias coisas, mas a igreja tem que se levantar para tomar uma posição de fé, de compromisso com a palavra, para lidar com essa situação. E, com certeza, vamos ter compaixão vendo os nossos líderes, os líderes dos países do mundo. Eles estão numa posição tão difíceis entre a cruz e a espada. Hein? Eles precisam de nossas orações. E, em vez de criticar, julgar, vamos pensar um pouquinho sobre o coração do Pai, vendo com os olhos do Pai, e vendo a necessidade de
de tomar juntos com aquela pessoa, aquelas pessoas, orando com compaixão, que aquelas pessoas vão receber uma influência divina, soluções, eles vão fazer coisas que vão limitar os danos na nação, em qualquer país. Eu vejo assim. O pastor, você pode me corrigir, mas eu vejo assim. Não, tá ótimo, é isso mesmo. A gente está conversando sobre isso, mas a gente tem pessoas, bebês espirituais, que precisam compreender isso também, não é? Precisa saber dessas verdades, como ela é rica, né? É o que bombeia o coração dessa nação, é a oração da igreja, é o povo orando, é o povo intercedendo, e o coração bombeando bem, todo o corpo vai começar a ter um bom funcionamento, não é? Isso é fundamental, né? Isso mesmo. Tem orações, Simon, que Deus não atende? Existem orações que Deus não faz questão de não atender ou não responder, ou ele atende todo tipo de orações? Que você responde? Eu posso fazer uma oração, tipo assim: ô Senhor, eu amo demais aquele carro da Itália, Ferrari, cor vermelho. Eu quero tanto aquele carro. Amanhã, de manhã, eu quero aquele carro. Lá, no estacionamento do meu prédio. Ele vai responder: provavelmente não. Provavelmente não. E por quê? Com qual propósito eu estou chegando com esse pedido? Por quê? Eu estou orando baseado na palavra de Deus, ou é somente uma vaidade minha? Esse tipo de oração, vamos entender. O pai temos um pai bom, ele quer responder às nossas orações, mas a oração eficaz está trazendo a palavra e a vontade dele ao Senhor. Ele quer que eu dirija um carro bom? Sim, ele quer o melhor para os seus filhos. Mas, às vezes, estamos tentando tratar o Senhor como servo. O Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não funciona assim. Porque Deus resiste o orgulhoso, diz a palavra. Isso. Mas ele vai dar graça ao humilde. Uma postura de humildade abre a porta para respostas na oração. Mas uma postura de orgulho, muitas vezes, vai fechar as portas para nossas orações, viu? Isso, e precisamos entender, o Deus, ele não é um nosso servo, assim. Ele gosta de servir o seu povo. Jesus mostrou a postura de um servo, lavando os pés dos discípulos. Ele tem esse tipo de coração, mas ele é Deus santo, Deus grande, Deus poderoso. Nunca podemos esquecer que nosso Deus é um Deus grande, poderoso. Vamos respeitar o Senhor, nosso Pai. Pai, sim, mas Deus Pai. Isso é muito importante. E, às vezes, entendemos a mensagem de intimidade com o Pai e podemos confundir a intimidade com uma falta de respeito. Não. Nos aproximamos ao Pai com humildade. E nesse tipo de ambiente, a gente vai receber as respostas das nossas orações. Mas
quando a gente chegando assim, Senhor, em nome de Jesus, isso, preciso disso, daquilo. Ele resiste, diz a palavra, uma resistência contra orgulho. Orgulho é veneno. Amém. E não faz bem com nossa vida devocional. Ótimo. Cara, que bênção, que bênção. Tenho certeza que a gente vai receber testemunho dessa palavra, dessa ministração, desse bate-papo nosso aqui. Pena que só tem 5 minutos e eu quero aproveitar esse tempo aí com você, essa riqueza. Muito obrigado mesmo. Você é uma inspiração para todos nós. E obrigado, eu te amo muito. Você faz parte aqui do meu coração. E eu queria que você orasse, sabe, cara? Eu queria que você pudesse tirar um tempo aí. Pode beber água aí. Nós temos agora 56, vai terminar. E a gente pode até fechar orando mesmo. Não vai, acho que vai dar nem tempo para a gente se despedir. Eu vou logo agradecendo a todo mundo aí. O pessoal pode entrar em concordância com a gente aí, o pessoal que está participando. E eu queria que você se despedisse também e pudesse orar pelas pessoas que pegaram o Covid-19, os que estão em risco, tudo isso aí. Sim. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pastor, viu? E obrigado a todo mundo pela participação nesse momento de live. Sei que vocês estão acompanhando esta live durante muito tempo, muitos de vocês. Eu sei que tem pessoas que estão precisando dessa palavra que essa live tá trazendo. Nesse momento, quero orar por vocês, liberando shalom, paz do Senhor sobre a vida de todo mundo assistindo essa live. Vocês vão dormir bem. Vocês vão dormir conscientes do cuidado do Pai nas suas vidas. Nada vai acontecer para roubar essa paz da tua vida. Porque Deus está no trono. Deus está sentado no trono. Ele está cuidando de nós. Obrigado, Senhor, nesse momento. Obrigado pela vida de Jesus, o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus derramado para todos nós. E recebemos essa unção, esse poder de cura, ajudando aquela pessoa que está faltando ar, que está respirando com dificuldade, enchendo os pulmões, enchendo aquela pessoa não somente com vida, mas com esperança, com essa consciência do teu cuidado, até no hospital, em casa, isolado, aquela pessoa entendendo que as mãos do Senhor estão tomando conta de tudo, cuidando de tudo. Obrigado, Senhor. Paramos toda a obra do inimigo para paralisar meus irmãos com medo paralisado nesse momento. E eles estão vendo com novos olhos o amor de Cristo. Que Deus bom está cuidando do seu povo. Ele é fiel. Ele vai trazer essa vitória que você está precisando. Essa vitória pertence a ti. Recebe nesse momento. Recebe nesse momento. Nesse momento. Pertence a ti. Obrigado, Senhor. E podemos agradecer antes de ver a vitória. Podemos dizer, o gigante já caiu. E como Davi, sabemos Aleluia. a vitória é algo certa, algo já resolvida pelo Senhor. O trono de Deus já confirmou.
Vitória pertence a nós. Obrigado, Senhor. Meus irmãos vão dormir bem. Todos nós vamos